Vamos ler em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas são armadilhas, e armadilhas nos faz lembrar aquelas arapucas que nós armamos para prender aves. Nisto nós usamos iscas ou alimento. Nós vamos meditar hoje numa das principais iscas usadas nas ciladas do diabo. A instrução do Espírito Santo é que nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Se há necessidade de toda a armadura, não somente uma parte, mas de toda, é porque as ciladas do diabo, elas são tentações muito fortes e são capazes de dominar a nossa alma. Mas nestas armadilhas, nós vamos ver que uma das iscas ou das coisas que mais fazem nós sermos vencidos pelo diabo é a ofensa. Nós vamos ler em algumas passagens como que a ofensa é uma isca e prende a nossa alma, nos faz cair direitinho na tentação e vivermos uma vida cheia de percalços, cheia de dificuldade e uma vida espiritual na prisão. Vamos ler sobre a ofensa em Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Diz assim o versículo 19 de Provérbios: O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Meditemos bem nestas palavras. O irmão ofendido resiste. Veja que aqui ele já caiu na armadilha da ofensa. Ele ficou ofendido a tal ponto que ele resiste ao Espírito Santo e à palavra. Por isto, a ofensa é uma das principais iscas do diabo. A ofensa é resultado também do orgulho. E assim, o coração se endurece e ganha resistência diante do Espírito Santo. Veja que fala de uma fortaleza, isto é difícil convencer alguém ofendido, pois o coração está cheio de argumento razoável. E aparentemente ele está correto, ele está justo nas suas reclamações ou argumentações. Então, estes pensamentos e estes argumentos se tornam fortalezas em sua mente, fortalezas contra o perdão, o amor e a misericórdia. Veja que na segunda parte do versículo fala de suas contendas. Uma pessoa ofendida, ela é capaz de contender até com o próprio Deus, assim como aconteceu com Caim. Por que Caim não aceitou a palavra de Deus quando Deus o procurou? Na ocasião em que ele matou seu irmão. É porque ele já estava ofendido. Mas com que ele estava ofendido? Ele estava ofendido com o fato de Deus ter recusado as suas ofertas. Deus recusou as suas ofertas porque eram carnais, naturais, e não envolvia sacrifício. O sacrifício é o princípio que Deus aceita, porque opera na justiça e morte do inimigo em cada um que se sacrifica. Portanto, as suas contendas são ferrolhos, isto é, ferrolhos de um castelo. As suas contendas são resultados de raciocínios fortes,
cheios de certa razão e credulidade. Assim passa a acreditar que tudo que pensa é justo e é verdadeiro. Firmando-se nisto, tornam-se ferrolhos. Os que são ferrolhos são elementos ou instrumentos que tornam as portas fechadas e não podem ser transponíveis, não podem ser acessadas. Assim o coração fica fechado. Fechado para a palavra de Deus, fechado para o Evangelho, fechado para o Espírito Santo, porque há sempre uma contenda. E toda vez que se toca a respeito do perdão, do amor e da misericórdia, vem o argumento e surge uma contenda a respeito da ofensa. Precisamos vigiar muito nisto. E nós vamos ler em Mateus 6, no capítulo 6 de Mateus, como que Jesus ensinou-nos a orar sobre isto. Se não fosse algo tão importante, nós não teríamos este ensino de Jesus a respeito. Portanto, para não cair na cilada do inimigo, não se ofenda. Perdoe tudo. Quando perdoamos, nós liberamos aquilo que Deus deseja. Em Mateus 6, Jesus nos ensina assim. Mateus 6, versículos 12, 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores ou devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que aqui está falando da queda, é justamente da cilada do diabo, da armadilha. Queda que nos vem quando nós não perdoamos. Se não perdoamos, é porque estamos permanentemente ofendidos e não esquecemos aquilo que alguém nos fez. Isto fortalece o ego, porque a falta de perdão é uma consideração muito grande pelo ego, por si mesmo, pelo seu próprio nome, por aquilo que nós somos em nós mesmos. Somos capazes de dar mais valor à ofensa do que o perdão na cruz por meio de Jesus Cristo. Note que Jesus não se sentiu agredido ou ofendido por aqueles que o atacaram, nem mesmo os que o pregaram na cruz. Ele pediu a Deus perdão por eles. Isto é maravilhoso e salta aos olhos a vitória de Jesus Cristo. Portanto, para não cairmos nas ciladas do diabo e não termos esta isca em nós, não comermos isto e vivermos uma vida de ofensa, nós devemos vigiar muito. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 2, nós temos uma palavra a respeito da ofensa. De uma outra forma, o Espírito Santo nos ensina a respeito da luz e do ódio, e como que a ofensa cega o nosso coração. Capítulo 2 da primeira carta de João. Diz assim no versículo 9, 10, 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Portanto, o princípio é o ódio. O ódio é a um passo à frente da ofensa. O ódio é algo permanente no coração contra alguém. Isto impede a visão espiritual, cega o coração. Veja que está escrito que não há tropeço naquele que permanece na luz e naquele que ama. Logo o tropeço, a queda, aquilo que Jesus disse lá quando ensinou o Pai Nosso, não nos deixe cair, ele está dizendo que nós não vamos cair nesta arapuca, cair nesta cilada do diabo, de odiar alguém.
de deixar esta erva peçonhenta crescer na nossa mente, que nos vai fazer mal se permanecer em nós por toda a eternidade. Veja que a cegueira é algo que Jesus veio curar. E como Jesus veio curar a nossa cegueira? Pelo perdão e pelo amor. Se Deus perdoou os nossos pecados, e como Jesus ensinou-nos a orar, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores ou devedores. Porque aqueles que pecam contra nós passam a nos dever algo. É como uma dívida. Se nós perdoarmos esta dívida, nós também seremos perdoados, porque nós devemos a Deus muitas coisas. Aqui diz que aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e que anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Portanto, cada um de nós, na nossa vida espiritual, devemos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para resistirmos à tentação da ofensa. Na verdade, por que Deus detesta tanto assim aqueles que não perdoam? É porque, na verdade, a falta de perdão é uma consideração excessiva consigo mesmo, desprezando o perdão de Deus. Nós não podemos desprezar o perdão que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Devemos abrir o nosso coração e orar ao Senhor. E pedir a graça de Deus para que nós amemos o próximo. Pois isso é mandamento. Não há nenhuma desculpa para não amarmos o próximo. Porque se Deus perdoa todos os nossos pecados, também devemos perdoar todos os nossos ofensores. É assim que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, 37, 38 e 39, quando é perguntado sobre o maior dos mandamentos. Jesus responde que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Se odiarmos ou formos ofendidos, nós ficamos incapazes de amar. E onde não há amor, não há Deus. E onde não há Deus, não há visão, a cegueira do coração. Assim, nós precisamos daquele que é luz. Jesus é luz porque ele é perdão. O perdão apaga. Quando perdoamos a dívida de alguém, nós riscamos essa dívida e devemos esquecê-la, porque nunca mais nós vamos tocar nela. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos Jesus e o Espírito Santo que está conosco, nos guardando desta cilada do diabo, desta armadilha, desta isca que é a ofensa, pois é assim que o diabo controla a nossa alma e nos oprime, porque há algo em nós que se torna dívida diante de Deus e resistimos em esquecer e perdoar. Louvamos Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que devemos usar a armadura de Deus e resistir neste dia mau. O dia mau é aquele dia que alguém nos ofende. Assim, estejamos prontos a esquecer as ofensas dos outros. E é assim que nós ficamos com o coração iluminado. Bendito seja Jesus, aquele que nos livra desta isca terrível do diabo, desta cilada terrível, e nos dá discernimento para não cairmos nesta tentação. Louvado seja Jesus Cristo.